Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpite de Futebol Bet, trazendo os melhores palpites para esta quinta-feira, dia 9 de novembro de 2023. Selecionei e analisei 18 palpites com muito carinho para vocês e 6 bilhetes prontos. Espero que vocês gostem dos palpites, mas antes de começar o vídeo, convido vocês a se inscreverem aqui no nosso canal e também deixar o like no vídeo para o YouTube divulgar para mais pessoas. E assim, motivar ainda mais a gente a fazer os palpites todos os dias. É muito simples e muito fácil, é só se inscrever aqui no canal e deixar o like de vocês e compartilhar o vídeo, beleza? E vamos para o nosso primeiro palpite. Jogo 1, pela Europa, Liga Europa, fase de grupos, quarta rodada às 14h45. Vamos ter que do Ajax contra a equipe do Brighton. Nosso palpite para esse jogo é casa com empate no primeiro tempo, com possível placar de 1-1. Jogo 2, ainda pela Europa, Liga Europa, fase de grupos, quarta rodada às 14h45. Vamos ter que do Lasker contra a equipe do Real Union. Nosso palpite para esse jogo é fora com empate, com possível placar de 1-0. Jogo 3, ainda pela Europa, Liga Europa, fase de grupos, quarta rodada às 14h45. Vamos ter que do Karabag contra a equipe do Bayer Leverkusen. Nosso palpite para esse jogo é fora com possível placar de 2-1. Jogo 4, ainda pela Europa, Liga Europa, fase de grupos, quarta rodada às 14h45. Vamos ter que do Slavia Praga contra a equipe da Roma. Nosso palpite para esse jogo é fora com empate, com possível placar de 1-1. Jogo 5, ainda pela Europa, Liga Europa, fase de grupos, quarta rodada às 14h45. Vamos ter que do Toulouse contra a equipe do Liverpool. Nosso palpite para esse jogo é fora, com possível placar de 2-1. Jogo 6, ainda pela Europa, Liga Europa, fase de grupos, quarta rodada às 17h. Vamos ter que do AEK contra a equipe do Olympique de Marseille. Nosso palpite para esse jogo é casa com empate, com possível placar de 1-1. Jogo 7, ainda pela Europa, Liga Europa, fase de grupos, quarta rodada às 17h. Vamos ter que do Real Betis contra a equipe do Ares. Nosso palpite para esse jogo é casa com possível placar de 2-0. Jogo 8, ainda pela Europa, Liga Europa, fase de grupos, quarta rodada às 17h. Vamos ter que do Rangers contra a equipe do Sparta Praga. Nosso palpite para esse jogo é ambas com possível placar de 2-1. Jogo 9, ainda pela Europa, Liga Europa, fase de grupos, quarta rodada às 17h. Vamos ter que do Sport contra a equipe do Rakol. Nosso palpite para esse jogo é mais de 2,5 gols, com possível placar de 2-1. Jogo 10, ainda pela Europa, Liga Europa, fase de grupos, quarta rodada às 17h. Vamos ter que do West Ham contra a equipe do Olympiacos. Nosso palpite para esse jogo é casa com possível placar de 1-0. Jogo 11, ainda pela Europa, Liga Europa, fase de grupos, quarta rodada às 17h. Vamos ter que da Atalanta contra a equipe do Stuttgart. Nosso palpite para esse jogo é mais de 2,5 gols, com possível placar de 2-1. Jogo 12, ainda pela Europa, Liga da Conferência Europeia, fase de grupos, quarta rodada às 17h. Vamos ter que do Aston Villa contra a equipe do Alkmaar. Nosso palpite para esse jogo é casa com possível placar de 2-0. Jogo 13, ainda pela Europa, Liga da Conferência Europeia, fase de grupos, quarta rodada às 17h. Vamos ter que do Ludogorets contra a equipe do Fenerbahçe. Nosso palpite para esse jogo é mais de 2,5 gols, com possível placar de 2-1. Jogo 14, ainda pela Europa, Liga da Conferência Europeia, fase de grupos, quarta rodada às 14h45. Vamos ter que do Helsinki contra a equipe do Frankfurt. Nosso palpite para esse jogo é mais de 2,5 gols, com possível placar de 3-1. Jogo 15, agora pelo Brasil, Série A, 33ª rodada às 19h. Vamos ter que do Corinthians contra a equipe do Atlético Mineiro. Nosso palpite para esse jogo é casa com empate, com possível placar de 1-1. Jogo 16, ainda pelo Brasil, Série A, 33ª rodada às 19h. Vamos ter que do Goiás contra a equipe do Santos. Nosso palpite para esse jogo é mais de 1,5 gol, com possível placar de 2-1. Jogo 17, ainda pelo Brasil, Série A, 33ª rodada às 20h. Vamos ter que do Bahia contra a equipe do Cuiabá.
Nosso palpite para esse jogo é casa com possível placar de 1-0. Jogo 18, ainda pelo Brasil, Série A, 33ª rodada, às 20 horas. Vamos ter que do Botafogo contra a equipe do Grêmio. Nosso palpite para esse jogo é mais de 1,5 com possível placar de 1-1. Rapaziada, esses foram os nossos 18 palpites para esta quinta-feira. Se você gostou dos palpites, inscreva-se no canal, deixe seu like no vídeo e fique agora com os bilhetes prontos.